Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, com o objetivo de deixar você bem informado. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Dr. Linaldo Freitas, que vai falar para um assunto da gente muito importante, que é bastante discutido no meio político, na sociedade, que é o ato de improbidade administrativa. Dr. Linaldo, me diga o conceito do que é improbidade administrativa. Sem pretender exaurir o tema, improbidade administrativa é todo aquele ato praticado que viola um daqueles princípios estabelecidos no artigo 37, caput da Constituição Federal, que são os princípios mais importantes que devem reger a administração pública. Quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, toda vez que um agente público ele viola um desses princípios, ele incorre em um ato de improbidade administrativa. Há um equívoco em pensar que só há improbidade quando há o desvio de verba pública ou prejuízo ao erário. A improbidade pode existir independentemente da ocorrência desses fatos. Certo. Aqui, doutor Linaldo, esclarecendo para o nosso telespectador aqui da TV Cidadã, que acompanha também a gente pelo Facebook, pelo YouTube, queria agradecer a audiência de todos vocês. Nos dê um exemplo desse ato de improbidade administrativa? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante de número 13, que proíbe a nomeação de parentes em cargos públicos por agentes. Ela estabelece ali quais são os limites, até em que um grau de parentesco é possível nomear e não pode. Então imagine que um agente público nomeou, num caso de vedação dessa referida súmula, um filho ou um sobrinho para exercer um cargo público. Nesses casos, mesmo que o sobrinho tenha competência para exercer o cargo, trabalhe regularmente, houve ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque essa nomeação, ela viola o princípio da impessoalidade, que é um princípio da administração pública, segundo o qual o poder público não pode ser usado para favorecer essa ou aquela pessoa. Então, há ato de improbidade. E vejam que nesse fato específico, não houve um dano ao erário. Agora, doutor Linaldo, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda nesse. Por exemplo, o servidor ele já está num determinado órgão, vamos supor aqui no Tribunal de Contas há muitos anos, e acontece um concurso, uma nomeação de um servidor, de um conselheiro, e tem um parentesco com aquele servidor que já estava aqui. Isso não é improbidade administrativa nesse caso, né? Não há improbidade administrativa nesse caso, porque não vai haver a violação à súmula vinculante número 13, pois a nomeação do servidor que geraria essa questão relacionada ao nepotismo se deu depois que o servidor já estava na casa. Então, não houve uma nomeação posterior em razão da influência daquele servidor que ingressou agora no serviço público. Certo, ele já se encontrava na casa, então não há improbidade administrativa nenhuma, é um ato regular. Agora, também esclarecendo, quais são as penalidades para aquele servidor que comete um ato de improbidade administrativa? A lei de improbidade, ela tem um dispositivo que tem uma lei específica que trata desse assunto e ela tem um dispositivo que fala quais são as penas. Essas penas elas vão ser aplicadas em razão do caso concreto, verificando a maior ou menor gravidade da improbidade que foi praticada. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas as penas principais nesses casos de prática de ato de improbidade administrativa são a perda do cargo, a suspensão dos direitos políticos e, o que é mais importante, se for o caso, o ressarcimento ao erário. Lembrando que, para a punição do servidor pela prática de um ato de improbidade, a administração, após a ciência do fato, tem 5 anos para ajuizar a ação para penalizá-lo. Mas, no caso de ressarcimento ao erário, ou seja, para devolver ao poder público, aos cofres públicos, o dinheiro que foi perdido, desperdiçado ou subtraído, não há prescrição. Essa persecução do Estado ela é imprescritível. A qualquer tempo ele pode fazer aquela cobrança, né? O Estado pode cobrar daqueles, provando que efetivamente houve o desvio do dinheiro, a perda do dinheiro ou prejuízo ao erário. A qualquer tempo o Estado pode ir buscar aquele valor. Agora, doutor Linaldo, um assunto que é bastante discutido hoje na mídia, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela contém atos de improbidade administrativa? Sim, sim. Em algumas dessas condenações que já foram veiculadas pela imprensa, o que se verificou justamente, verificou-se alguns crimes, né? Específicos, porque a improbidade administrativa, ela é apurada no âmbito do direito da justiça civil, não é da justiça penal. Certo. Então, ela não é um ato, não é perseguida pela justiça criminal.
pela justiça penal. Esse processo tramita no processo na justiça comum civil. Mas alguns casos tem vínculo, né? Sim, Né? não, porque assim, a prática de crimes, no mesmo fato ou fatos conexos, pode ter havido a prática de um determinado crime contra a administração pública, que a apuração é na esfera criminal, mas naquele mesmo conjunto de fatos podem existir atos que se caracterizam como improbidade, e as apurações elas são paralelas, elas seguem sozinhas, entendeu? Entendi. E aí decorrem penas diferentes nesses casos. Inclusive, interessante é que nos casos de improbidade, não há foro privilegiado. O foro privilegiado ele só se aplica para as ações penais. Nas ações de improbidade não tem foro Quer privilegiado. dizer que um ato cometido por qualquer agente público, ele pode ser de imediato aberto aquele processo sem o foro privilegiado. Sim, para apuração de improbidade administrativa, porque o foro privilegiado são para processos penais. E a improbidade administrativa é um processo civil. Então, como você acompanhou com a gente, a TV Cidadã tem esse objetivo, esclarecer. E você ficou sabendo o que é que significa a improbidade administrativa. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Linaldo mais uma vez pela participação, dizer que vamos trazer novos temas de interesse público para ser debatido aqui na TV Cidadã. Dr. Linaldo, muito obrigado pela participação aqui no TC News. Sempre às ordens. Muito obrigado a você e conto com você no próximo programa. Até lá.